Tu és o amarelo. Vais para o máximo. Vai para o máximo. Ou seja, ganho uma peruca. Peruca! Ui! Olá, este é o Bora Jogar, eu sou o Daniel. Eu sou o Carlos. E eu sou a Ana. E estamos aqui com à nossa frente o jogo de Lisboa que decidimos jogar em homenagem ao 10 de junho. Curiosamente estamos a jogá-lo no dia 10 de junho. Sim. E achámos que seria uma boa desculpa para experimentar este pequeno... com ênfase na ironia e no sarcasmo pequeno. É um jogo muito pequeno, muito leve. Ui, extremamente leve. E muito simples. E com muito poucas regras, tão pouquinhas. Não, vamos não assustar as pessoas antes de apresentar minimamente o jogo. Antes de mais, é um jogo de estratégia, basicamente. E envolve city building, economia e política. Embora eu acho que a vertente política aqui não é muito... Eu acho que a política é mais flavor. Ou tens essa parte de tu jogas à volta dos outros jogadores poderem ou não fazer follow às tuas ações. Ou vender cenas dos barcos dos outros, mas estamos a adiantar-nos. Portanto, é um jogo para 1 a 4 jogadores. A editora do jogo diz que o jogo demora 120 minutos. É um bocado dependente de o quanto os vossos jogadores, as pessoas que jogarem com vocês, sofrem de paralisia de decisão. Também, sim. Mas sim, parece-me que 2 horas é assim, um bom ponto para apontar. A partir do momento em que já se conhece as regras, acho que sim. Acho que este jogo faz em 2 horas. Digamos o seguinte, o jogo divide-se em três grupos de anos. Não, 2. 2 só? Sim, tem 2 períodos. São 4, eles dividem em 4 grupos de anos, mas são basicamente 2 períodos. Ele divide-se em 2 períodos e o primeiro período, se vocês jogarem a primeira vez, é um bocadinho mais lento e o segundo há de ser mais rápido. Sim, porque, entretanto, já se apanhou a mecânica do jogo e já se está a definir uma estratégia. Acho eu. Sim. Mais coisas assim de... O jogo foi feito por Vital Lacerda, é um game designer português. Ele fez outros jogos como o CO2 ou o Vinhos, que são jogos fixos também. E a editora é a Eagle Gryphon Games, que publicou um jogo um bocadinho obscuro, não sei se já ouviram falar, chamado Through the Ages. Está só assim em terceiro lugar no ranking do Board Game Geek, não sei se já alguma vez... Sim. Há pessoas que é capaz de... Existe também em formato para o telemóvel, não sei se algum de vocês o tem. Não, definitivamente não te foi apresentado. Não. Desconheço Through the Ages. Pronto. Enfim, ganhou uma série de prémios, entre os quais o Golden... ele foi nomeado para os Golden Geeks em Board Game of the Year, Best Strategy e Best Artwork. Sim. Mas ganhou o Cardboard Republic Tactician Laurel em 2017 também. Ele ganhou os prémios todos o ano passado. Ele saiu também há 2 anos, o ano passado. Já agora, para ficarem com a informação, está com 8.2 do Board Game Geek, overall rank 123. Comparado com o Outro Dia que está em terceiro. Está a caminhar para lá. 120 abaixo. Coisa pouca. É os 120 minutos que demora a jogar. Ora bem, então agora, sendo eu um fã de jogos de estratégia e jogos de estratégia com grande strategy, eu tenho de dizer que gostei do jogo. Acho que o jogo é um jogo bastante primeira vantagem deste jogo. Acho que há uma associação muito forte entre as mecânicas do jogo e o flavor do jogo. Que é que ele é suposto representar. Acho que nesse aspecto o jogo está muito bem conseguido. Acho que é um jogo que, lá está como eu digo, tem um problema, que é se os vossos jogadores tiverem dificuldade em lidar com várias opções e sendo que nem sempre a melhor opção em cada momento é uma coisa muito óbvia, sobretudo para um jogador da primeira vez, eu diria que pode complicar o jogo, não só porque o jogo se arrasta mais tempo, como pode mesmo diminuir o prazer que a pessoa tem a jogar esse jogo. Sim, porque
Bem, nós agora aqui, na primeira ronda ou na segunda ronda, até à segunda ronda, houve uma altura que basicamente o Daniel estava a pensar o que é que ia fazer e eu fui basicamente fazer chá. Porque temos tantas opções e ao início não sabemos lá para onde é que nos devemos de virar, que temos mesmo que perder A barreira de assim, entrada este tempo. Sim. Tem uma barreira de entrada bem grande. A quantidade de regras é enorme. Assim, lá está, o problema não são as regras, eu acho que não é tanto o problema das regras serem muitas. O problema é, como todos os jogos em que tu tens várias opções, a estrutura de um turno em si é muito simples. Jogas uma carta. Vê se tens barcos cheios, se estiverem cheios, esvazia o porão do barco, joga uma carta, faz uma ação. O problema é, como tu tens várias ações e cada ação tem várias ramificações e cada ramificação faz-se de sua forma, isso leva a que, quando tu para poderes perceber todas as ações que tens disponíveis à tua frente e as consequências das fazeres, e essa é a parte que é, em primeiro lugar, difícil de perceber, e o facto das ações serem todas muito diferentes leva a que tu, a certa altura, não percebas se necessariamente uma ação versus a outra é a melhor estratégia, porque não consegues imediatamente medir o benefício e o custo de cada uma das coisas. Sim, este é um jogo que eu acho que beneficia de ter uma pessoa que já jogou, que está só de fora a ajudar os outros. Ou pelo menos a explicar as regras. A explicar as regras e depois a aconselhar jogadas, dizer, olha, esquece, não faças isso porque não te vai valer a pena agora, pá, vai para aqui, vai para ali, olha, ele fez aquilo, por isso tu agora a seguir podes fazer isto, isto e isto, e para tentar fazer um bocadinho de streamline, pelo menos do primeiro jogo. Eu acho que o jogo beneficia porque é tal cena, é um jogo pesado. Sim. Difícil. Eu vou-te explicar só uma coisa. Eu só discordo da pessoa de estar de fora a fazer streamline por uma razão. Porque não é uma única eu dá-me a sensação que não há uma única estratégia vencedora. Nem sequer é uma daquelas coisas em que, por exemplo, há jogos em que tu claramente investes num pequeno conjunto de ações para ganhar. Sim. Tu podes, por exemplo, jogar Stone Age e nunca construir um edifício na vida. Sim. Podes, ou seja, há certas ações que tu privilegias fazer há certos jogos em que tu privilegias fazer uma ou duas ações das 5 ou 6 disponíveis e isso é uma estratégia viável. Sim. Eu, neste jogo, pode ser uma questão de só ter jogado ainda uma vez, porque conheci agora o jogo, joguei agora o jogo, não tenho essa sensação. Eu tenho a sensação que pode haver tu tens 6 ações disponíveis, tens 4 que depois ramificam. Eu acho que tu podes ter uma ou duas ações que podes ignorar numa estratégia e ganhar o jogo. Mas não podes decidir, eu só vou construir edifícios e só vou buscar planos para construir edifícios. Eu, sinceramente, não sinto isso. Para mim, o streaming neste jogo, ou seja, ter alguém de fora a ajudar, é mais no sentido de é o teu primeiro jogo e tu nunca sabes bem o que é que aquela faz, tens que ir constantemente ao livro de regras, estar a ver isto faz aquilo, não quero fazer isto, afinal, eu retiro, não faço isto. Eu se calhar agora até que fazer um building. E a pessoa que está de fora diz, ok, então paga X porque é este custo, tens que escolher isto, tens que fazer estas opções, tens que fazer estas escolhas, tal. Ok, não é então, ok, então peraí, quanto é que era o custo? Ok, então mas o que é que eu ganho? Espera, já não me lembro do custo outra vez. E tens uma pessoa de fora que te ajuda mais nesse sentido te ajuda também depois a fazer streamline das tuas escolhas. E tu dizes, não sei o que é que me compensa agora mais. Fazer um building ou visitar um visitar o rei. Não no visitar o rei, por exemplo. Propriamente as jogadas, mas no sentido em que está a dizer, olha, tu não consegues sequer fazer essa jogada, como me aconteceu há bocadinho. Eu comecei a fazer uma jogada. Sim, estavas a tentar fazer follow ao vídeo e depois chegámos à conclusão. Mas espera, mas tu nem sequer tens influência. Eram os planos. É muito complicado de estar com atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. E se tens de estar com atenção ao teu jogo, também tens de estar com atenção ao jogo dos outros, porque o jogo dos outros também afeta o teu. Em parte, sim. Essa acaba por ser a parte política do jogo, é um bocado essa. Sim, principalmente a parte de quando vais construir o social building, os edifícios públicos. O edifício público.
que tens que ver quando o vais pôr, porque podes estar a dar uma catrefada de pontos aos outros. Ou seja, não tem interação direta, ou seja, não é um jogo de lixar os outros, ou seja, de jogar coisas só para queimar o outro, mas tens que ter atenção, tens que fazer tiptoe à volta do que os outros estão a fazer. Sim, não mas tens muitos ataques. eu percebo, mas a questão é, eu normalmente quando vejo o tag político num jogo, eu penso que é mais um jogo em que tu negocias com o adversário, do género, Sim, tu fazes isto sim, e se tu sim, fizeres aquela ação, eu faço a outra ação. E este jogo não é um jogo que se preste Não, muito não, a isso. não. Podes ter a vertente, se quiseres chamar... Eu acho que é muito mais político em termos de... Do flavor? No flavor da coisa, porque estás a trabalhar com um monarca, com um Marquês de engenheiro Pombal. e com um Marquês de Pombal. É pá, sim, sem dúvida nenhuma. E depois estás a pedir favores e a trocar favores com o rei, com o marquês e com o engenheiro, e depois estás a fazer planos. Quer dizer, existe esta coisa, acho que a parte dos favores é o que chama mais a parte política da coisa. Percebo. Sim, Mas quer dizer, é a acho- opinião. É capaz de ser mais por aí, porque também, sim, política no sentido daquilo que o Daniel disse, realmente não faz muito sentido. Porque não tens negociação entre os jogadores, porque Tu podes ou não podes, quer dizer, tu podes ou não podes, ou queres ou não queres. Fazer um follow. Sim. Sim, em alguns casos. Não és obrigado, ou não. Quer dizer, não é que percas alguma coisa, podes ou não fazer. Mas de resto, o jogo tem uma coisa que eu acho que é... Lá está. Eu sou uma pessoa que valoriza muito a capacidade de poder jogar o jogo várias vezes. Porque normalmente estes jogos, sobretudo estes jogos de grande estratégia, são jogos que custam normalmente 60, 70 euros. Sim. E tendo em conta que nem toda a gente tem propriamente, não vai gastar 60 ou 70 euros todos os meses para comprar um jogo novo, portanto convém tirar o maior número de jogos possíveis dentro de um jogo. E eu acho que nesse aspecto este jogo tem muito potencial. Não só porque estás um bocado dependente das estratégias que os outros jogadores façam, mas sobretudo pelo facto de como não há 2 ou 3 estratégias para tu seguires, no sentido em que não há propriamente faz esta na coisa, ou investe na outra, ou investe na outra. Tens várias formas de poder Porque é muito baseado no o jogador que fez mais disto ganha estes pontos. Por exemplo, os public buildings, não é? Quem investiu mais pessoas a fazer public buildings ganha 15 pontos. Tudo bem, mas se tu só fizeres public buildings, vais ganhar aqueles 15 pontos, não vais ganhar mais nada. Ficas agarradinho. Pois. E embora 15 pontos no fim do jogo seja bastante, eu acredito que a gente... Um jogo total disclaimer, nós não fizemos o jogo até ao fim, fizemos até ao fim da primeira metade, sim, da primeira... Eles período. chamam período. Do primeiro período. Mas ainda assim eu imagino... Ou seja, antes de começarmos o scoring, eu ia com uma vantagem para aí de uns 10 pontos e acabámos o scoring eu com uma desvantagem para aí de 12 ou 15 em relação a ti. Talvez, é capaz. Ou seja, quer dizer que eu estava bastante à frente e até ao fim da terceira rodada, uma coisa assim, estava tipo com 20 perucas. Atenção, os pontos aqui são perucas. Sim, é fantástico. Tudo o que vocês fazem dá-vos perucas. Vocês ganham perucas. Nunca quiseram tanto ter uma peruca na vida. Exatamente. Gira tudo à volta da peruca. Mas o que eu ia dizer, não, e repara, por exemplo, mesmo esses, ou seja, mas o ponto que eu ia fazer é, eu imagino que tu no fim do jogo consigas chegar facilmente aos 100 pontos, poucos pontos, ou seja, 15 pontos, que é capaz de ser 50 e qualquer coisa, ou é metade, por isso. Sim. Portanto, a minha ideia é que tu no fim do jogo, tu consegues ter um 15 pontos, é um bocado. Mas não é necessariamente aquela coisa que quem ganhar aqueles 15 pontos vai ganhar o jogo, não é garantido. Sim, não. Por isso é que te convém, basicamente convém de ser o melhor, no maior número de tens que equilibrar a coisa. Categorias possível. Tens que escolher bem aquilo que tentas ser o maior. Não, tens mesmo tens literalmente que pôr vários ovos em vários cestos. Exatamente, os teus ovos em vários cestos. Porque se apostares muito numa ou duas coisas, vais ser bué da bom nessas duas coisas. Mas em todas as outras, vais ser muito mal. E vais perder bué de pontos aí.
Eu acho que é um bocado por aí. Que é, tens que literalmente fazer public buildings, tens que fazer lojas, tens que investir em barcos, tens que ir coisas com o clero e depois devolver os favores do clero para ganhar as perucas. E tens que fazer tudo. Tens de estar a fazer tudo. Ganhar perucas na família. Exatamente. Sim. Tudo pela peruca. Sim, tudo pelas perucas. É um jogo com muito cabelo. Ou com pouco, porque eles precisam de perucas. True. Por Mais. falar em aspectos visuais, o jogo tem uma arte fantástica Sim. baseada em azulejos tradicional português. É brutal. É lindo. É só brutal. lindo. O tabuleiro é lindíssimo. Sim. Se isto fosse um videocast, eu agora mostrava-vos, porque isto é só fascinante. Sim, na verdade, as cartas são bonitas. O tabuleiro, O tabuleiro é fantástico. Está tudo. Há uma série, folgado. e é um jogo que nota-se que há uma série de investimento, porque tens montes de meeples e casinhas e tokens disto e tiles daquilo. Sim. Também Sim. tens muito. Ou seja, nós também temos. A versão que nós temos é uma versão deluxe de Kickstarter. Por isso tem montes de tokenzinhos extra que são tokens de madeira, enquanto na versão normal são tokens normais de cartão. Ou seja, são tokens mais pobres. Esta versão de Deluxe traz esse cuidado adicional, para além do cuidado já grande que o jogo tem. Sim. Mas, ou seja, se vocês são pessoas que têm crianças pequenas e que eu não recomendo que abram o jogo à frente porque vão perder pecinhas, vão ter que ter Tem muito muitas cuidado. graças, sim. Vão ter que ter cuidado com isso. Mais coisas. Uma coisa que eu, quando abri o jogo a primeira vez, fiquei bastante. Ou seja, me chamou a atenção para o nível de dificuldade do jogo. O jogo tem player age de 8 páginas. O player age normalmente é uma carta. Isto são basicamente panfletos. É o tamanho de um panfleto e tem 8 páginas. É assim, Sim. em defesa deles, pode-se ver uma jogada, pode-se ver como é que se faz uma jogada na última página, é só uma página, ok? Sim. A jogada que podes fazer. Sim, Agora turno é explicar uma tudo aquilo que tu página. podes Sim. fazer dentro dos turnos é diferente. Não, Mas tens- os player aids estão muito bons, estão Então, sem dúvida. bastante extensivos. Sim, são extensos. Cobrem a bem. informação Sim, toda. são exatamente. Sim. E em defesa Sim, nós basicamente não andávamos a ir às regras per se, nós andávamos Era a só ir aos quando era para player aids, ver ok? exatamente Aquele pormenor. como é que calculas não sei o quê. Sim. Sim. Coisas muito, muito detalhadas, sim, tem que se ver nas regras, mas Sim. o que é que cada carta faz, ou o que é que cada bónus dá, isso está tudo nos player aids. E em defesa também dos player aids, os player aids têm a lista de 2 tipos de cartas, os tiles dos clérigos Sim. e as cartas e dos decretos. Sim. E essas duas não estão nas regras. Ou pelo menos eu não vi Pois nas não, regras a sim, descrição da também não lista vi, completa. também não vi. Não. Ou seja, há informação que está nos player aids que não está nas regras. E isso ajuda a que o player aid de repente tenha 8 páginas, porque uma Sim, delas sim, é sim. só para estamos a decretos, falar- outra delas é só para Estamos a tiles falar dos de clérigos. Sim, cento sim. e poucas cartas. Total. Os decrease, não os Não, decrease. os decretos são- Não, Sim, eles 70 e... estão stacked. Tipo dos de 22 ao X. Sim. São assim muitos. São bastantes. Sim, e mesmo os tiles dos clérigos Sim, também são bastante 60 e tal, ou 70, ou coisa do Portanto, género. existem aquilo tem muita informação de cartas Sim. mesmo, informação do que é que se Sim. faz, o que é que acontece. Portanto, a ideia é, se alguma vez vocês quiserem experimentar o jogo, recomendamos vivamente que tenham alguém com vocês que vos guie dentro desta informação mais geral, Sim. Claramente. para que a vossa experiência não seja passar meia hora a montar o jogo e depois 1 hora a ler as regras, a tentar perceber todas as opções que têm. No entanto, ajuda, por exemplo, a pessoa que sabe as regras, ajuda essa pessoa a estar a falar, a dizer as regras enquanto os outros jogadores estão a olhar para os Player. player aids.
Sim, porque muita informação depois é mais fácil interiorizar se a olhar para aquele breakdown das cenas. Sim. E este claramente também não é um jogo para ser o primeiro. Se vocês quiserem convencer jogadores a jogar jogos Não é um pela gateway primeira game. vez, Não é um gateway game, de longe. não é um jogo para isso. Mas agora, se forem como eu, pessoas que gostam de jogos em que são para durar não sei quantas horas e têm de estar não sei quanto. Têm de pensar 32 vezes. Não, 32 vezes também estou a exagerar, mas. Se forem uma pessoa que gostam de experimentar jogos em que são mais focados, em que têm de pensar mais, terem mais estratégia Sim. e desafiarem-se, se gostam de jogos desafiantes, eu acho que Lisboa é um muito bom jogo. Sim, eu definitivamente vou querer jogar este jogo até ao fim e fazer melhores escolhas ao início, que acho que fiz muito mais escolhas ao início. Sim. Opa, acho que isso Fiz coisas que eu pensei, isto vai ser bem da ficha, não é assim Não. tão bom. Não, e repara, nós ainda por cima tivemos situações em que houve ações que nós praticamente não fizemos. Tipo, nós não produzimos bens, Sim, não chegámos a produzir não bem. chegámos a produzir bens. Nós Acho que foi não a única que não foi mesmo, Não. nunca fez. Não, mas por exemplo, nós investimos pouco em barcos, ou razoavelmente Sim, eu fui buscar pouco. fui buscar um barco muito tarde, tipo, Sim, aí eu não fui 2 buscar rodas barco. antes do foi tipo Sim. a primeira coisa que eu comprei foi um Sim. barco. Não valeu a pena, claramente. Mas lá está, porque como ninguém produziu bens, não valeu. Exatamente, não ninguém estava a produzir bens, porque também ninguém o estava a vender. e portanto E, tornou-se pois. assim uma certa. Eu acho que este primeiro jogo era para ver como é que isto funcionava. Esta metade do jogo é para ver como é que funcionava. Claramente isto merece um jogo inteiro, não é? Sim. Merece Sim. ser tentado outra vez. Isto Eu merece os Até agora- 120 minutos que eles dizem. Sim, sem dúvida nenhuma. Sim. Não tenho dúvida disso. E não sei, querem dizer mais alguma coisa sobre alegações finais em relação ao Lisboa? Bem, eu gostei. Eu claramente gostei. Acho que o jogo é Sim. muito fixe e o Vital está de parabéns, claramente. Queria dar uns parabéns também ao Ian O'Toole. Pela arte fantástica. Sim. Está lá, fantástico. Pela arte fantástica. Eu gostei bastante do jogo. Numa escala arbitrária dou-lhe 7 azulejos e meio ou 8. Não, azulejos não, perucas. Perucas, sim, tens razão. Não, isso é o teu rating. Eu dou-lhe 7 azulejos e meio. Em quantos, não sei, não decidi ainda. Não, é assim, eu sou um bocado enviesada. Isto é o mesmo que vocês estarem a oferecer doces a uma pessoa gulosa. Quer dizer, vai gostar tendencialmente. Portanto, eu, como tendencialmente gosto deste tipo de jogos, sou um bocado enviesado se eu disser que gosto muito do jogo. Quer dizer, é um bocado a surpresa. Não é uma grande surpresa. E pronto, isto foi o Lisboa. Bora jogar? Lisboa é tão complicada. Até parece que reconstruir Lisboa depois do terremoto foi difícil, não é? Quem está a ouvir, Diz né? isso. Não é? Portanto, Foi extremamente fácil.